Amém, igreja? Livro de Ezequiel 47. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Fala assim, a partir do primeiro versículo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordão de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo joelho. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Glória a Deus. Essa visão, irmãos, que Deus dá ao profeta Ezequiel de um ribeiro, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor dá essa visão para Ezequiel, este homem ele simboliza o próprio Deus. Ele tinha na mão um cordel de medir, e ali nessa visão ele vai observar um oceano, ou seja, trazendo para o dia de hoje, vamos dizer que Ezequiel se depara com um lago como esse que nós estamos vendo, e ali o anjo vai dar uma ordem para que ele vai caminhar 1000 metros, e quando aquele profeta começa a caminhar, chega um momento que ele para, e ele vai perceber que a água está tocando nos tornozelos dele. E a ordem a qual foi estabelecida para que ele caminhasse, e quando ele para, que a água está no tornozelo, ele continua caminhando mais 1000 metros. E a Bíblia diz que a água agora está tocando no joelho. E ele caminha mais 1000 metros, a água agora toca no lombo. Então ele percebe que ele não pode mais ir. Por quê? Porque as águas eram profundas. E ali aquele anjo, ele vai levar ele em um lugar onde o profeta não podia ir. Assim é a nossa vida com Deus, irmãos. Existem lugares que só Deus pode levar o homem e a mulher a um nível de intimidade maior. Algumas pessoas decidem preencher sua vida com tantos afazeres, com tantas coisas, e acaba sufocando o tempo de Deus. Algumas pessoas decidem priorizar mais a Deus, buscar a Deus com mais intensidade. Então, quando você decide mergulhar mais profundo, Deus ele se apresenta para você e para mim. Então aquele homem ele decidiu ter a curiosidade de ir do outro lado. E ali o anjo leva ele até o outro lado do oceano e traz novamente. Então ele percebe a qual ele vem chegar numa plenitude do Espírito. E eu posso dizer, irmãos, que o oceano ele tem coisas incríveis e lindas para mostrar para nós. Só que nós não podemos enxergar. Por quê? Porque os nossos olhos só conseguem observar aquilo que está a um palmo da nossa vista. Mas se você pega uma roupa de nadador e você mergulha em um oceano, em um lago como esse, você vai perceber várias espécies de peixes diferentes, você vai perceber várias maravilhas. E assim é a vida com Deus. Se você se dedica mais para Deus, se você busca mais conhecer quem é Deus, o Filho de Deus, quem é Jesus de Nazaré, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Sabe por que os milagres não acontecem mais, irmãos? Sabe por que os milagres não são mais os mesmos de antigamente? É porque Deus mudou? Não. Deus não muda, Deus é imutável. A carta de Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Então Deus não mudou. Deus está sobre um alto e sublime trono. O poder é o mesmo, a glória é a mesma. A humanidade que mudou, a humanidade que se afastou de Deus. E um dia Jesus estava, aleluia, conversando com o discípulo de João capítulo 7, e verso de número 37, no último dia da festa, o grande dia da festa solene, a Bíblia diz que Jesus se colocou de pé no meio de uma multidão e clamou com grande voz, dizendo, eu sou a água da vida, aquele que quer que venha a mim e beba de graça, porque aquele que beber da água que eu lhe der, do seu ventre correrão rios de água viva. Jesus é o ribeiro que pode matar a tua sede. Jesus é o remédio para aquele que está na depressão. Jesus é o remédio para aquele que está com ansiedade. Muitas das vezes você vai no médico, o médico fala que a ansiedade não tem cura, que a depressão não tem cura. Por quê? Porque a depressão verdadeiramente, irmãos, é uma doença na alma.
E a alma está ligada ao Criador. E só Deus tem um alívio para a alma. Jesus uma certa feita falou em Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Existia uma multidão de pessoas. Muitos que estavam na bebida, muitos que estavam na prostituição, nas drogas, muitos que estavam cansados, sobrecarregados. E Jesus fez um convite, ele disse: vinde a mim todos vós, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, esse pastorzinho que está pregando aqui para você, não era para estar aqui pregando hoje. Por quê? Porque um dia eu fui assaltante, um dia eu fui traficante, um dia eu estava dentro de um presídio chamado Copecam, um dia eu estava dentro de um presídio chamado Copajaço do Santa Maria. Um dia minha mãe olhou para mim e disse que eu não tinha jeito, que eu ia morrer no crime, no tráfico. Mas hoje eu sou pastor, estou pregando. Pastor, é porque você é bom? Não. É porque um dia eu cansei de viver na vida de miséria. Um dia eu decidi me lançar em Jesus. E quando nós se lança em Jesus, a Bíblia diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus pega os que não são para confundir os que pensam que são. E eu estou pregando Jesus, irmão, que ainda cura paralítico. Eu estou pregando Jesus que ainda levanta o morto. Eu estou pregando Jesus que ainda cura depressão. Eu estou pregando Jesus que ainda levanta aquele que está caído. Eu estou pregando Jesus que ainda mata a fome do faminto. Eu estou pregando Jesus que ainda dá água para quem tem sede. Nessa noite eu te convido, não precisa vir aqui, mas você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, só basta você dizer aí no seu coração: Jesus, muda a minha vida. Só basta você dizer aí no teu coração: Jesus, muda a minha história, transforma a minha vida. Porque Jesus, ele é a luz, irmãos. Jesus, ele é a luz para aquele que está na escuridão. Isaías capítulo 9, versículo 2, eu vou finalizar. Isaías capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz: um povo que andava na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aí no versículo 6 a Bíblia diz: e um menino nos nasceu, o menino Jesus, e um filho nos foi dado, e o principado estava sobre seus ombros. Quando fala de principado, fala de todo o governo, de toda a autoridade está sobre ele. Aí no versículo 6 e diante vai falar que o seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. Muitas pessoas têm buscado água em outras fontes. Muitas pessoas têm buscado alimento em outros lugares, buscado no espiritismo. Muitos vão buscar em outras religiões. Mas Jesus, ele é a salvação, irmão. Não vim pregar religião, não vim pregar igreja, não. Vim pregar um Jesus que salva. Vim pregar um Jesus que liberta, um Jesus que não faz acepção de pessoas. E você quer, aleluia, algo diferente na sua vida, na sua alma, então procura saber quem é esse Jesus. Entrega a tua vida para Ele, confia nele, e o mais Ele fará. E eu agradeço pela minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia.